Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 21 de maio de 2025 e é dia de Flu. Então vamos falar muito sobre Aparecidense e Fluminense e muito mais. Tem muita coisa para a gente falar de Fluminense hoje. Então fica até o final do vídeo aí. Vou deixar a vinheta. Enquanto eu deixo a vinheta, você deixa o teu like, se inscreve no canal se não for inscrito também e ativa as notificações, beleza? Então vamos nessa. Voltamos em definitivo agora para mais um vídeo falando sobre o nosso querido tricolor. Então, vamos começar falando sobre ex-treinadores do Fluminense. Por que a gente vai falar sobre ex-treinadores do Fluminense, né? Porque o mais recente, antes do Renato, Mano Menezes, foi eliminado da Copa do Brasil jogando em casa com o Grêmio, né? O Mano, que é treinador do Grêmio, empatou com o CSA de Alagoas por 0-0. No primeiro jogo tinha perdido por 3-2 lá em Alagoas e está eliminado da Copa do Brasil. Enquanto isso, Fernando Diniz, nosso treinador antes do Mano Menezes, sofreu, passou para a próxima fase, oitava de final, mas sofreu com o Vasco, né? O Vasco do Diniz empatou por 1-1 com o Operário e ganhou nos pênaltis por 7-6, né? Um jogo que o Léo Jardim brilhou. Então, por que é importante falar do Diniz e do Vasco? Porque é o próximo adversário do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Diniz, no começo de trabalho, vai fazer o quarto jogo contra a gente. A gente ainda tem um Vasco muito frágil, então o Fluminense tem obrigação de ganhar bem hoje para poder ir com força máxima, para poder ir com moral para passar por cima do Vasco, que não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória, de preferência uma boa vitória com uma atuação convincente, beleza? Vamos falar agora sobre janela de transferência, né? Por que isso é tão importante para o Fluminense? Porque a gente clama, a gente implora que esse time precisa de reforços. O time do Fluminense, a gestão do Fluminense contratou muitos jogadores na primeira janela de janeiro, lá no final do ano e no início, mas nenhuma delas se concretizou como uma peça central, um pilar do time. Então, a gestão Mário Bittencourt vai ter mais uma oportunidade para tentar acertar com peças novas para o elenco do Fluminense, né? E não só peças para me compor elenco, que é a grande maioria das contratações que a gente faz, mas sim para serem titulares. Então, por que é importante falar da janela? Porque a janela vai abrir exatamente daqui a 13 dias, né? A gente vai ter duas janelas em breve. Vai ter uma janela que é para contratações pro Mundial. A primeira janela ela começa no dia 2 de junho e ela vai até o dia 10. É a janela para disputa do Mundial. E a segunda janela, que é a janela aí oficial mesmo, né? Ela vai do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro. Ou seja, o Fluminense aí vai ter bastante tempo para buscar novos nomes. Então, eu espero que o scout do Fluminense trabalhe de uma maneira correta, lógico, né, em parceria ali com a gestão, que é quem assina o cheque, com a comissão técnica também, e que possam trazer reforços que venham fazer o Fluminense ficar mais forte. Vamos falar agora sobre uma situação de bastidor que fez o Fluminense se irritar bastante com alguns rivais, né? Uma matéria assinada lá pelo GE, ela diz que Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional e São Paulo se irritaram com a postura do Vasco, do Botafogo e do Palmeiras com relação à escolha do presidente da CBF. Né? 29 clubes queriam o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. E o Vasco, Botafogo e o Palmeiras decidiram seguir com as federações na escolha do Samir Chaud, né? O Samir Chaud, que é presidente, lá nem assumiu ainda, presidente da Federação de Rondônia, Roraima. O cara não tem ligação nenhuma com o futebol, apoiado por todas as federações, é médico, já teve problemas, né? Já teve grandes polêmicas com seu nome, e esse vai ser o cara que vai tocar a CBF.
Então, o Fluminense ficou ali bem irritado com a postura do Botafogo, do Vasco e do Palmeiras, que decidiram seguir as federações, né? Então, meus amigos, depois a gente... É fácil entender por que o futebol brasileiro se encontra nessa situação, né? Porque o que menos importa é o produto, o que menos importa é o torcedor. Mas sempre tem alguma coisa escusa ali para poder ser feitas para poderem serem feitas as escolhas, né? Então, teremos aí provavelmente tempos sombrios futuros aí na CBF e posteriormente no futebol brasileiro. Beleza? Vamos falar agora sobre Lima, né? Lima que tem antipatia de grande parte da torcida. Qual é a notícia sobre o Lima? O Lima está recuperado da lesão de grau 1 que ele teve na coxa antes do jogo do Atlético Mineiro. Está fora aí há mais ou menos há 10 dias. E ele tem chance de ser relacionado contra o Vasco no final de semana, tá? Ele até teria já chance de ser relacionado contra a Aparecidense, mas decidiram dar mais tempo para o Lima se recuperar. Então ele já voltou o treinamento com o grupo e agora está na fase final aí de recuperação física para poder voltar ao time, né? Lembrando que Lima tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, muita gente até associou essa ausência dele com uma possível transferência, um possível pedido de Fernando Diniz do Vasco. Então, mas o que a gente tem de informação é que Lima provavelmente estará em campo, né? Seja em campo não, à disposição de Renato Gaúcho para o jogo contra o Vasco, né? Então, peço para os amigos, deixem nos comentários aí o que vocês acham sobre Lima, meus amigos. Vocês acham que Lima é uma boa para o elenco do Fluminense? Ou Lima já deu o que tinha que dar, já pode seguir Fernando Diniz e ir para o Vasco, né? Então, eu vejo que tem muita gente ainda dividida sobre isso, mas hoje o Lima não conta com essa simpatia da torcida. Vamos falar agora sobre o jogo de hoje. Aparecidense e Fluminense. Jogo de volta da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 19h30 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão exclusiva do Prime Video, né? Aquele streaming lá da Amazon. Então, Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0, um placar magro, mesmo após um jogo onde a gente finalizou inúmeras vezes. Tivemos muitas oportunidades de ampliar o placar, mas saímos com o placar magro do Maracanã. Um empate classifica o Fluminense, uma derrota por um gol leva a decisão para os pênaltis. Derrota acima de 2 gols, o Fluminense está eliminado, tá? A arbitragem desse jogo, sempre importante ficar de olho, porque jogo sim, o Fluminense tem sido prejudicado. No último jogo, tivemos ali o rapaz que quase levou a canela do Serna para casa e nem falta foi marcada, né? A gente tem a arbitragem de Felipe Fernandes de Lima, os assistentes Fernanda Andréa Gomes e Celso Luiz da Silva e o VAR Emerson de Almeida Ferreira, é o árbitro do VAR. Todos eles da Federação Mineira de Futebol, tá? Sobre o time, importante a gente trazer o provável Fluminense de hoje vai ter Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Fuentes, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Gans, Kevin Serna, John Ares e Everaldo. E aí a gente vai para algumas observações sobre esse time, né? A gente tem aí a ausência do Keno e a ausência do Freite. Isso é importante a gente falar, porque a gente está falando de 2 jogadores que a justificativa do Fluminense é que eles estão sendo poupados por uma sobrecarga muscular. Sendo que a gente tem que sempre ficar ligado que a gente está em maio. A gente não está nem no meio da temporada e o Fluminense já está poupando jogadores poupando não, né? Porque não tem condição de jogo, por causa de sobrecarga muscular. Então, isso nos dá a entender que alguma coisa tem errado. Ou, de repente, tem uma lesão que está sendo ocultada pelo Fluminense, ou a nossa preparação física não está de maneira adequada. Porque não é possível, a gente está em maio, e a gente falar, por exemplo, do Keno, é o segundo jogo seguido que o Keno desfalca o Fluminense, para um jogador que tem 6 jogos de titular na temporada. Tem alguma coisa errada aí, né?
A gente vê uma sequência de lesões intermináveis no Fluminense. Lógico, a gente deu azar também, porque algumas das lesões não foram musculares, né? Mas a gente tem uma série de lesões aí no Fluminense nesse ano. Um show de horrores com relação a isso. Então, junta-se ao elenco mal montado e pequeno do Fluminense e a gente tem um time já enfraquecido que consegue ficar pior ainda quando perde suas peças, né? O Freitas, poupado, sobrecarga muscular. Vamos ver se contra o Vasco vai ter condição de jogo, né? Porque o Keno falaram que era sobrecarga no último jogo contra o Juventude. Agora, mesma coisa. Então, se fosse uma sobrecarga, talvez teria ficado fora só no jogo contra o Juventude, mas vai estar fora contra a Aparecidense. Então, a gente tem que ficar muito ligado sobre isso, né? Porque a gente não está falando de que os jogadores já têm 40 jogos no ano, a gente está falando de 20 jogos no ano, 25 jogos no ano, não sei ao certo quantos jogos a gente tem, mas alguma coisa tem de errado, meus amigos. E a preparação física desse clube não me parece a adequada. O Fluminense que vem passando por momentos de transição, né? A gente perdeu o Marcos Seixas lá atrás, e há algo meio nebuloso que vem acontecendo ali na preparação do time do Fluminense, né? E aí, falando sobre Freitas e Keno que estão fora, agora vamos falar quem volta. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso que ficou fora do jogo contra o Juventude por causa de uma crise alérgica. É isso mesmo, uma crise alérgica. Primeira vez que eu vejo um jogador ficar fora por causa de uma crise alérgica. Mas Ganso ficou fora contra o Juventude e volta, provavelmente titular, se nada mudar, contra a Aparecidense. O Ganso que é um jogador que teve uma preparação aí tardia, tem muito menos jogos do que o restante, precisa de ritmo de jogo. Então, talvez seja aí um ponto hoje de interrogação, porque tem uma parte da torcida que já não vê o Ganso como uma peça essencial para o time, né? Outra observação importante, Hércules, que fez o gol contra o Juventude, foi o melhor em campo contra o Juventude, e como prêmio, o que ele ganha? É isso, banco de reservas, né? Esse é o prêmio para quem se destaca no Fluminense. Banco de reservas, Nonato continua de titular no time. Então, esse é o Fluminense para o jogo contra a Aparecidense. Vamos ver o que acontece. Impossível, né, não imaginar que o Fluminense vai classificar, não imaginar que o Fluminense tem que ganhar essa partida. Como eu falei, é importante o resultado positivo para irmos com moral para o jogo contra o Vasco. Então, deixa nos comentários aí qual é o palpite de vocês para a partida de hoje, Aparecidense Fluminense. Eu vou de 2-0 Fluminense, beleza? Então é isso. Amanhã estamos de volta aqui para falar tudo sobre a partida e tudo que rolar ao longo do dia. Saudações colores, fiquem bem, até a próxima. Valeu!